O meu nome é Giulia e eu vou primeiramente explicar o que é a síndrome de Marfan para a gente poder se aprofundar nesse assunto. Ela é uma doença autossômica dominante do tecido conjuntivo e, na maioria dos casos, é uma mutação do gene da fibrila 1. E ela tem uma incidência estimada em mais ou menos 1 em 5 mil indivíduos. Meu nome é Ana Laura e eu vou falar um pouco sobre as causas da síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma doença multissistêmica do tecido conjuntivo com transmissão autossômica dominante. Essa síndrome resulta de mutações do gene fibrilina 1, que é a principal componente das microfibrilas da matriz extracelular, que proporciona firmeza, rigidez e regula também a elasticidade. Estudos em modelos animais da síndrome de Marfan demonstraram que as mutações da fibrilina 1 interferem com a via de sinalização do TGF-beta, além de comprometer a integridade do tecido conjuntivo. Mutações distribuídas ao longo do gene FBN1 não apresentam uma correlação aparente genótipo-fenótipo 10, 13 e 15. O meu nome é Giulia e eu vou falar um pouco sobre as características da síndrome de Marfan. A anomalia esquelética mais evidente da síndrome é o crescimento desproporcional dos ossos dos membros superiores e inferiores, resultando numa estatura alta, como a gente pode visualizar na foto dessa moça. Resulta também em um segmento inferior maior do que o superior e uma envergadura maior do que a estatura. O aumento do crescimento longitudinal das costelas pode também produzir uma deformidade no tórax, deixando ele mais afundado. Outra característica também são que as articulações são extremamente flexíveis. As manifestações oculares da síndrome de Marfan, as mais comuns, são a luxação do cristalino, que está presente em aproximadamente 60% dos casos, e também podem ocorrer miopia precoce e severa, descolamento da retina, que também tem nessa imagem. Sobre as manifestações cardiovasculares, consiste na dilatação da raiz da aorta e a aorta ascendente proximal, e está presente em 80% dos casos, e conduz, eventualmente, à dissecção da aorta, que é a principal causa de morte prematura nesses doentes. A aorta ascendente é a porção da árvore arterial mais afetada pelo desenvolvimento aneurismático, devido ao seu maior conteúdo de fibras elásticas, e também a exposição ao estresse hemodinâmico por causa da repetição da ejeção do ventrículo esquerdo. Sobre a dissecção aórtica, a parede da aorta é composta por camadas, e a dissecção ocorre quando tem um pequeno rasgo na camada mais interna da parede da aorta, que permite que o sangue se esprema ali entre as camadas interna e externa da parede. E isso pode gerar uma dor intensa no peito ou nas costas do indivíduo. Uma dissecção aórtica também enfraquece a estrutura do vaso e pode resultar numa ruptura, que pode ser fatal. Agora eu vou apresentar sobre a patogênese e histologia da síndrome de Marfan. Ela causa uma perda da integridade do tecido conjuntivo secundária a mutações do gene FBN1, o que causa perturbações na estrutura e funções das microfibrilas que compõem a matriz extracelular. Essas microfibrilas intervêm no processo de elastogênese, principalmente atuando em torno do núcleo central de elastina, que é um componente fibrilar das fibras elásticas, representado na imagem, que mostra ali esquematicamente as principais etapas subjacentes à formação das microfibrilas e das fibras elásticas, que estão presentes no olho, nas artérias e na pele. Na túnica média da aorta, essas microfibrilas associam-se à elastina, formando lâminas concêntricas, que separam individualmente as camadas das células musculares lisas, conferindo assim elasticidade para a parede da aorta. Além disso, as microfibrilas também garantem a estabilização mecânica da aorta. As sequências de aminoácidos arginina, glicina e aspartato da FBN1, ao interagir com o alfa-V beta-3, que são integrinas, asseguram a adesão e a fixação das células musculares lisas, possibilitando assim a coordenação das forças contráteis e elásticas. E elas também regulam a atividade das células musculares, incluindo a sua migração e sobrevivência.
Essa mutação que acontece no gene FBN1, que leva à proteólise, ela conduz, né, à fragmentação das microfibrilas e, consequentemente, à desorganização das fibras elásticas da túnica média da aorta, sendo essa, então, uma marca histológica da síndrome de Marfan. Esse desarranjo e fragmentação das fibras elásticas da túnica média da aorta induz um aumento da rigidez e uma diminuição da elasticidade ou distensibilidade da parede da aorta, que são fatores preditores da dilatação e da disseção aórtica. Por outro lado, esses filamentos, a perda desses filamentos de FBN1 conduz uma alteração fenotípica nas células musculares lisas, que passam de um estágio contrátil para um proliferativo, ocorrendo assim uma alteração no seu programa morfológico e sintético. As células musculares lisas então perdem a sua função contrátil, que é importante na prevenção da dilatação aórtica em cada ciclo cardíaco, contribuindo assim para a progressiva dilatação da aorta. As células musculares lisas, fenotipicamente modificadas, iniciam a secreção de múltiplos componentes da matriz extracelular, que são colágeno, proteoglicanos e elastina, e ainda de mediadores da elastólise, incluindo as metaloproteinases. Essas enzimas induzem a perda de fragmentação das fibras elásticas, causando uma extensa remodelação vascular com progressiva destruição do tecido conjuntivo e desenvolvimento de aneurismas da aórtica torácica e lesões valvulares. Trata-se então de um ciclo vicioso, em que a fragmentação da FBN1 leva a um aumento das MMPs, as quais, por sua vez, são detentoras de propriedades elastolíticas, que geram mais fragmentos de FBN1. Então, essas enzimas estão correlacionadas com o desenvolvimento de aneurisma. A degradação da FBN1 e consequente deteriorização da lâmina limitante elástica interna ou externa da parede da aorta promove a quimiotaxia de macrófagos, ocorrendo a infiltração de células inflamatórias para a túnica média, com aumento dessa atividade local de enzimas, as quais intensificam a elastólise e contribuem então para o colapso estrutural da parede aórtica e, consequentemente, formação desse aneurisma. A figura que colocamos abaixo está demonstrando os mecanismos de ligação da célula muscular lisa às lâminas elásticas circundantes por intermédio dos filamentos de conexão compostos por fibrilina 1. E mostra também o modelo de elastólise da síndrome de Marfan, mostrando que o déficit de filamentos de fibrilina 1 origina uma alteração no programa sintético da célula muscular lisa, que contribui para uma elastólise precoce, a qual se associa a uma infiltração de células inflamatórias da túnica média do vaso sanguíneo, precipitando o seu colapso estrutural, como já explicamos. A síndrome de Marfan não tem cura, pois não existe ainda uma maneira de reparar as anomalias do tecido conjuntivo. Dessa forma, o principal objetivo do tratamento das doenças decorrentes da síndrome é prevenir e tratar o surgimento de complicações mais graves. Entre elas estão os problemas cardiovasculares. Beta-bloqueadores como atenolol e propanolol são medicamentos que são administrados para que o sangue flua mais suavemente pela aorta. Contudo, caso tenha ocorrido o alargamento da aorta ou o surgimento de uma aneurisma, é possível reparar ou substituir cirurgicamente a parte afetada. O presente relato de caso cita um paciente idoso de 82 anos, portador da síndrome de Marfan, que apresentou um quadro de aneurisma periférico na artéria poplítea da perna esquerda, assim como demonstrado na imagem do slide. O aneurisma que o paciente apresentou pode ter causas vinculadas a estados inflamatórios, infecciosos ou doenças do tecido conjuntivo, que foi o caso desse paciente, que apresentava a síndrome de Marfan, pois essa doença acarreta dilatações na parede de vasos sanguíneos. Além disso, o aneurisma acarreta riscos à integridade do membro e riscos de uma piora, no caso, levar à morte do paciente, devido a fenômenos tromboembólicos. Ademais, o caso de aneurisma citado deve ser considerado de urgência para uma intervenção cirúrgica, seja ela com a colocação do stent, uma prótese,
ou fazendo um enxerto utilizando a veia safena magna, encontrada na parte medial da perna, que é a mais comum nesses casos. Porém, no caso desse paciente, foi realizada a colocação de uma prótese, já que ele já havia retirado essa veia em outra intervenção prévia.